Olá, dando continuidade à unidade 5 sobre coleta de dados, nós vamos falar na aula de hoje, que seria a aula 2, sobre os tipos de pesquisas que podem ser realizados para obter as informações necessárias para que sejam feitos planejamentos na área de transportes. Então, que tipo de pesquisas podem ser realizadas? Se você tiver os movimentos, né, de dentro da zona para fora da zona e o movimento dentro da zona, as pesquisas mais indicadas são as pesquisas que são realizadas nas residências, que são as pesquisas ditas domiciliares. Que são aquelas pesquisas que o pesquisador vai na residência da pessoa e vai perguntar qual é a renda familiar, vai perguntar quantas pessoas moram na residência, não conta aqui empregada doméstica. Aquela empregada doméstica que passa o dia na sua casa e dorme na casa dela, ela não é morador, ela só passa a ser morador quando ela dorme na sua residência. E aí vai perguntar informações sobre se tem carro particular, se não tem, né? E quais são as informações com relação aos padrões de deslocamento. Quantas pessoas trabalham, quantas pessoas estudam, como é que é o movimento, qual é o local de trabalho, né? Qual é o local da escola ou da universidade e como é que é a parte de final de semana para atividades de lazer e também atividades de compras. E quando os movimentos se dão de fora da zona para fora da zona, que é o externo, e de fora da zona para dentro, o ideal é que você faça pesquisas origem e destinos, que são zonas adjacentes ao cordão. Essa pesquisa origem e destino, ela é uma pesquisa que não é feita aqui no estado do Ceará, só o estado de São Paulo, o metrô de São Paulo, que faz esse tipo de pesquisa. Então, nas pesquisas domiciliares, quais são as características delas, né? Você vão ser feitas entrevistas, né? Diretamente nas residências, tá? E essas entrevistas, elas têm que obter informações que forneçam, tá certo? Os desejos e os hábitos de viagem daqueles moradores daquela residência. Quais são os padrões de deslocamento, tá certo? E as atividades econômicas para poder fazer uma projeção para uma viagem futura que possa vir a surgir. E, geralmente, você vai conhecer o deslocamento de um dia típico, um dia útil, né, de segunda a sexta-feira, e como é que é os deslocamentos aos sábados, domingos e feriados. Então, quando você vai fazer pesquisa domiciliar, dá para você ir em toda a residência, dentro da tua região de tráfego? Não, não dá, porque senão a pesquisa sai muito cara. Né? Então, você vai pegar uma amostra. Se a tua região de tráfego tem menos de 50 mil habitantes, o recomendado é que você entreviste uma em cada 5 residências, mas se não puder ocorrer, porque a pesquisa pode ficar muito cara, no mínimo um em cada 10. Por exemplo, se a tua região de tráfego possuir 150 mil e 300 mil habitantes, recomendado um em cada 10, e se não puder ser um em cada 10, o mínimo um em cada 35. E, por exemplo, que a tua região de tráfego, como, por exemplo, a cidade de São Paulo, tem algumas regiões de tráfego, né, as zonas de tráfego, que ela tem mais de 1 milhão de habitantes. Aí o recomendado é um em cada 25, né, residências, e se não puder, o mínimo um em cada 100. E aí, quais são as recomendações para fazer pesquisa nas residências? Primeiro, que os profissionais sejam treinados, como nos módulos recensadores do IBGE, e que eles sejam supervisionados por um supervisor, tá? Estejam totalmente identificados, né, com crachá, com colete, tá? Para poder, até para uma questão de segurança, para poder que a pessoa permita com que seja feita a pesquisa dentro da sua própria residência. E aí também computar, as viagens vão ser só computadas para habitantes maiores do que 5 anos, que são seguindo o padrão americano. Por que maior do que 5 anos? Porque geralmente uma criança menor, que ela vai para uma creche, se ela tem uma condição econômica menor, tá? Geralmente a criança ela estuda próximo de casa, então ela vai fazer o deslocamento a pé, ela não vai utilizar um meio de transporte para fazer esse deslocamento. Tá? E aí, com essas informações que tem que ter nesses formulários para obter nessas pesquisas domiciliares? O endereço da residência, o dia e o horário que foi feita a entrevista, a idade, o sexo, o número de residentes, número de viagens por residente, origem, destino e hora das viagens que são realizadas, renda, número de pessoas ativas, empregadas, número de estudantes, qual é o local de trabalho, se tem veículo particular e o final e duração das viagens, além da renda familiar.
E aí, utiliza, como eu falei, esse conceito americano, tá certo? Vai considerar a pessoa que vai fazer aquela jornada só pode ser superior a 5 anos, porque menor do que 5 anos, ele geralmente ou não está estudando ainda, a criança, ou então se estiver estudando, está numa creche que é próxima de casa, não vai utilizar o meio de transporte, tá? E qualquer parada, ela implica no início de uma outra viagem, a não ser que você tenha propósitos secundários. Por exemplo, você saiu de casa na Parquelã e está vindo para a Unifor. Aí no meio do caminho você lembrou, vixe Maria, eu esqueci de prova e tu esqueceu de levar caneta azul. Aí tu para na papelaria no meio do caminho e vai comprar uma caneta. Ou então tu vai passar, ai meu Deus, eu esqueci de tirar dinheiro, porque eu tenho que bater xerox, né, do material, e lá só paga no dinheiro. Aí você vai lá, tá certo? Para num banco 24 horas e faz o saque. Então, isso é considerado propósito secundário. Então, essas paradas, elas são desprezadas. Exemplos. Agora, vamos pegar dar um exemplo do que seria um tamanho de uma amostra, tá? Por exemplo, se você tem uma região que tem uma população de 50 mil habitantes, tá certo? Então, você tem que entrevistar pelo menos 10% da população. 5 mil entrevistas é o recomendado. Se não conseguir, para ter confiabilidade mínima da tua amostra, pelo menos esse 10% é a tua confiabilidade mínima, tá certo? Se tu quer aumentar, que é 10%, né? Se você quer aumentar a confiabilidade da tua entrevista ou da tua pesquisa, então é ideal que você entreviste recomendado 20% da população, ou seja, 10 mil entrevistas. Tá? Um outro exemplo de quem faz pesquisa é o metrô de São Paulo. O metrô de São Paulo ela faz a pesquisa Origem e Destino. Geralmente, a última pesquisa dela, que foi em 2010, ela estaria fazendo agora, 2020, né? Mas por causa da pandemia do coronavírus não foi realizada. Aí o metrô está pensando em fazer ou 2021 ou então passar para 2022. Tá? Então, na última que foi feita em 2010, pegou uma amostra de 25 mil residências, tá? Sendo considerado um número médio de 125 moradias por zona de tráfego. Tá? E esses domicílios, para serem entrevistados, escolhidos por sorteio. Outro tipo de pesquisa é aquela pesquisa, quando você trabalha com rodovia, existem dois tipos de pesquisa que podem ser feitos. Pesquisa realizada na via ou então a pesquisa no cordão externo. A pesquisa realizada na via é aquela que você vai parar o carro na rodovia, num posto bem sinalizado, ou então num posto da Polícia Rodoviária Estadual ou Polícia Rodoviária Federal, e aplicar uns questionários. Tá? Então, os veículos são parados em postos localizados, tá? E que geralmente você faz essa entrevista, você para o carro e aplica faz essa pesquisa, preenche esse questionário com os motoristas. Tá? Essa entrevista com motoristas no cordão externo é como se fosse também realizada na via, né? Você vai fazer a entrevista com os motoristas que estão cruzando o cordão externo, tá? E aí você vai parar o carro, aplicar o questionário, ou então, se o motorista não quiser responder o questionário na hora, você pode dar a opção de entregar um envelope selado, ele vai, preenche o questionário no momento oportuno e aí coloca no correio. Aí você tem que confiar que a pessoa vai preencher esse questionário. O ideal é que esse questionário seja preenchido na hora. Essa característica também vale para a pesquisa realizada na via. E aí, quais são as observações quando você vai fazer pesquisa realizada na via e pesquisa no cordão externo? Primeiro, é que se você tem uma zona rural, os pontos de pesquisa têm que se situar num momento de saída, de passagem obrigatória, tá? E você tem que evitar pontos que possam ocorrer duplicidade de entrevistas ou repetição de entrevistas. Então, quais são as condições para a localização dos postos de pesquisa? Onde é que eles devem se localizar? Tá? Eles têm que ter uma boa visibilidade deles, ou seja, menor que 200 metros entre o posto e o veículo, para que o motorista consiga visualizar. Pode ser em acostamento, tá? Só que tem que existir acostamento dos dois lados da via para facilitar as paradas, e o acostamento tem que ser adequado, ou seja, aquele que caiba o carro mais uma pessoa dentro. Tem que estar bem sinalizado o teu posto, né? Alertando os motoristas que eles vão ser parados, tá? E quantos entrevistadores, né? Quantos carros você vai parar?
Tá? Se o volume médio horário for até 50 veículos, você para um carro de passeio e um veículo de carga, um total de 2 veículos. Se o teu volume horário for entre 100 e 150, vai parar 3 carros de passeio e 2 veículos de carga, e aí vão ser 5 veículos. Se o volume horário é entre 250 e 300, você vai parar 6 veículos de passeio e 4 veículos de carga, num total de 10 veículos. Aí, o que tem de ter informação, tanto na pesquisa realizada na via, como na pesquisa realizada no cordão externo? Quais as informações que têm que ser constadas nesses formulários? Localização do posto, dia e hora da entrevista, o tipo de veículo, a marca, o ano de fabricação, o ano de fabricação do chassi, o tipo de combustível, peso e o número de eixos, a origem e destino da viagem, a finalidade da viagem, o número de passageiros, se for no caso um ônibus, né? E a natureza, o valor e peso da carga transportada. Quantas vezes você tem que fazer essa pesquisa, né? Com relação ao número de vezes? Pode ser feita de forma permanente, em modo contínuo, 24 horas por dia. Aí você vai utilizar contadores elétricos para poder contar, né, quantos veículos estão passando. É praticamente impossível você fazer uma pesquisa dessa, porque sai muito caro. Ou então de cobertura, que você vai fazer a pesquisa de tempos em tempos, né? Por exemplo, uma vez por semana, ou uma vez por ano. Pode ser realizado em via secundária, você pode fazer 2 vezes por ano. Tá? Geralmente você faz uma vez por ano, porque torna-se mais barato. Toda semana também sai caro. Ou pode ser pesquisas sazonais. Nessa pesquisa, quanto tempo você faz essa pesquisa? Por exemplo, São Paulo, ele faz, por exemplo, a origem e destino ele faz a cada 10 anos. Não fez esse ano, né, por causa da pandemia, mas a cada 10 anos ele faz a pesquisa origem e destino obrigatoriamente, porque é uma pesquisa mais cara. Né, como a gente viu na unidade de planejamento e transporte. A pesquisa demanda 2 anos para ser feita, é um grande número de pesquisadores, então é uma pesquisa bastante cara e é utilizada para planejamento de longo prazo. Tá? Mas o recomendado é que, se você for trabalhar com planejamentos de médio prazo, curto prazo, você faça uma pesquisa que você possa realizar 4 vezes ao ano, né, no período de 1 semana. Tá certo? Ou seja, uma sessão de entrevista a cada trimestre. Quando você vai fazer selecionar uma amostra, talvez essa amostra precise passar por uma expansão, se ela não deu resultado satisfatório. Né? Quem seria esse fator de expansão? Né? Vai ser um fator que a tua amostra ela represente a tua população total. Tá? Então, esse fator de expansão, tá certo? Tá? Ele vai ser o quê? Para pesquisa domiciliar, esse fator de expansão vai ser a população total da zona dividir pela quantidade de residentes, que é morador fixo, não conta diarista, tá certo? Só que para você ter um fator de expansão que retrate mais a realidade, você tem que medir pelo número total de residências da zona de tráfego, que é pela letra A, vai subtrair o número de residências total, dividir pelo número de residências selecionadas para a amostra e vai multiplicar essa razão pelo número de residências que daqui foram extintas, que é a letra C, mais o número de residências que foram extintas sobre o número de residências selecionadas para a amostra, multiplicadas pelo número de residências que não foram entrevistadas. Ou seja, aquela que o recenseador bateu lá, a pessoa ficou insegura, porque isso existe muito, né, devido à situação do nosso país, né, em termos de assalto. Então, a pessoa tem o direito de não querer deixar o recenseador entrar, tá? E é representar pela letra D. Para pesquisas realizadas na via e no cordão externo, esse fator de expansão vai ser o total de veículos de uma classe que passa um período de 24 horas, dividir pelo total de veículos que foram entrevistados na mesma classe, tá? E para que você tenha uma coleta de dados eficiente, qual é a sequência de atividades, né, que são necessárias? Primeiro, você delimitar a tua área de pesquisa. Segundo, você fazer todo o levantamento de base cartográfica, de imagens por satélite, né, de setores censitários, limites dos municípios, uso e ocupação do solo. Depois que fizer esses levantamentos, você vai definir as zonas de tráfego, tá? Vai acessar o cadastro do município para poder sortear os domicílios a serem pesquisados. Vai elaborar os questionários, vai elaborar os manuais de procedimento em campo, vai treinar as equipes, né? Os questionários vão ser aplicados em campo, depois esses dados dos questionários vão ser tabulados, analisados e mapeados, e aí vão ser produzidos os arquivos magnéticos, relatórios, resultado dessa pesquisa. Tá? Essas são todas as etapas para que a tua coleta de dados seja considerada eficiente.
tá? Geralmente, as pesquisas, o ideal é que você faça em dia útil, que pode ser quarta, quinta e sexta-feira, e fora dos períodos de férias escolares. Ou seja, não fazer nem no mês de janeiro, nem no mês de julho. Alguns exemplos de órgãos, né, que fazem essas pesquisas, tá? Aqui é um exemplo de uma contagem de tráfego no município de Lagos, no Rio Grande do Sul. Você tem aqui um conjunto habitacional que estava sendo construído, tá? E eles queriam saber como é que seria o tráfego no entorno desse conjunto habitacional. E aí eles fizeram 6 postos de verificação para fazer a contagem de tráfego. Aí fizeram essas pesquisas, né? Para ver como é que era o padrão de deslocamento das pessoas que iriam morar nesse conjunto habitacional, para poder dimensionar a oferta, tá? De ônibus, né? Dimensionar se precisaria fazer alguma expansão de rua, tá certo? Tá? Etc. O DENIT também é um órgão que ele faz muito essa parte de estudo de tráfego. Ele tem um núcleo de estudo de tráfego, tá certo? Ele faz algumas pesquisas, né? Que eles consideram que vai fazer parte do Plano Nacional de Coleta de Dados de Tráfego, tá? Aí você tem aqui um exemplo alguns de projetos, por exemplo, a análise estadamente estatística dos resultados de contagem de tráfego, que foi feito o projeto 1 em 2006, e aqui todos os relatórios que foram produzidos. Um produto 2, que foi um projeto trienal de contagem de tráfego, que foi feito em 2001, através do DNR, né, que é o antigo Departamento Nacional de Estradas de Rodagem, que hoje se transformou no DENIT, certo? E, com isso, nós terminamos a nossa unidade 5 sobre coleta de dados.